jeito. Na sua cabeça, às vezes você aprendeu aquilo e você fica por você não ter o contato, né? A forma visual daquilo que muitas das vezes tem no livro, a pessoa tá vendo, por você não ter um contato com esse material de forma tátil, então você imagina, na sua cabeça tá ali de um jeito, e quando você vai ver, você vê que aquilo que você imaginou muitas das vezes não é aquilo, sabe? É uma outra coisa bem diferente. Olá, pessoal! Estamos retomando o Papo Entre Nós de 2023. Esta é a segunda temporada, estamos estreando aqui com duas pessoas muito especiais. Uma é a estudante mais famosa do Instituto Federal Fluminense, que é a Renata, e a outra é uma professora e uma educadora que eu tenho a maior admiração, que é a professora Cirlei. Mas algumas novidades, né, nós podemos já ver aqui, né, esse belíssimo estúdio aqui, com muito carinho, elaborado pelo Lionel, né, estão conosco aqui também o Otal, o Tiago, o Vinícius, né, que preparam com muito carinho esse programa. Quero aqui agradecer a DIRCOM, né, em nome da Juliana e da Ferdinanda, todo o apoio na produção desse programa, no convite dos nossos entrevistados, professor Maurício Vicente, para a gente definir as pautas, todos aqueles que não aparecem aqui, mas que encantam e que fazem a organização desse programa. Então, a vocês todos, muito obrigado, porque nós, com Papo Entre Nós, divulgamos o poder da educação profissional e tecnológica, transformando vidas, transformando realidades. Bom, então, para começar, com essas duas colegas que eu fiz questão que iniciasse essa segunda temporada, pela grande envergadura de pertinência, de significado, que é o trabalho com os nossos alunos que têm necessidades educacionais específicas, né? Todos nós temos necessidades especiais, mas essa juventude que desejava entrar nessa escola, muitas vezes se sentiam dificultosas para entrar aqui, tinham dificuldades para entrar. A escola ainda tem muitas barreiras para algumas necessidades especiais. Então, por isso, o Instituto Federal Fluminense, o então Cefet Campos, a então Escola Técnica Federal de Campos, tomou uma decisão lá atrás. E eu me lembro, Cirlei, quando, em 1997, nós trouxemos uma pessoa muito querida aqui, que foi o Antônio Borges, uma pessoa que, da UFRJ, que foi muito pioneiro no trabalho com as pessoas cegas e de baixa visão, em momentos que a tecnologia era muito rarefeita para o que nós chamamos de tecnologias assistivas, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto e a Renata vai falar também da sua experiência como estudante, né? Como é que é estudar nesse instituto, né, que tem tanta coisa interessante, mas muitas vezes, se nós não tivermos o cuidado, nós podemos excluir aqueles que precisam, que desejam estar conosco. Então, Cirlei, eu vou começar por você, porque você tem uma trajetória muito importante. Para mim, fui diretor do campus, centro, eu aprendi muito com você, Cirlei. Como seu colega de trabalho, você sempre muito atenciosa, muito dedicada, eu vou dizer, a esta causa educacional. Então, conta para a gente um pouquinho como é que foi a sua caminhada, o seu despertar para o trabalho com pessoas que têm necessidades educacionais específicas. E eu me lembro muito no início, não só, mas especialmente as pessoas cegas, as pessoas com baixa visão. Isso sempre me retrata a você, Cirlei. Conta um pouquinho dessa trajetória e muito obrigado por estar aqui conosco. Eu também agradeço e estou muito feliz poder contar
toda a minha, por exemplo, minha experiência, o que eu pensei em fazer por essas pessoas. Eu morava vizinho ao São José Operário e frequentava constantemente. Ia para O São José missa, Operário, porque é o algumas pessoas não são de Campos, é, né? É um educandário, que atende as pessoas, os deficientes visuais, deficientes visuais, isso. cegos e baixa visão. Sim. Aí eu vivia no São José Operário, que minha casa era do lado, e tinha várias amigas, vamos dizer, que frequentavam e moravam, porque nessa época a maioria morava no São José Operário. Os alunos eram atendidos e fixavam residência, porque muito era de fora de campo, da família. Então ficava. E eu estava terminando o curso normal e vivia lá. Aí quando eu fui fazer um primeiro trabalho, a professora, você vai fazer um trabalho de matemática para apresentar. Eu falei, eu vou fazer voltado para deficiente visual. Mas como assim? Eu vou fazer um material que atenda os alunos. Aí a diretora, vendo que eu era interessado, você não quer aprender braille? Isso eu tinha 17 anos. Você não quer aprender? Eu falei, quero. Aí eu fiz curso de braille. Fiz curso de braille e fiz, naquela época, era carreira inicial, né? Você terminava o normal e fazia o processo seletivo para trabalhar no Estado. Meu primeiro trabalho foi como professora de matemática, porque eu fazia faculdade de matemática, não tinha passado para a faculdade, e aí a diretora falou assim, olha, Cirlei, você vai atender os alunos aqui do São José Operário dando aula de matemática. Aí, tá, tudo bem. Isso eu fiquei só um ano. Aí fui lá para a escola técnica, porque 2 alunos passaram para fazer fundamental. Naquela época ainda tinha fundamental, né? Até o 9º ano. Era até 9º ano. Sim, sim. Aí O ginásio industrial. Ginásio industrial. Isso. Aí nós tínhamos 2 alunos, que era baixa visão. Aí eu fui lá para a escola técnica para preparar material para esses alunos. Nessa época eu ficava num corredor. A gente ficava sentado no corredor com a máquina de braille, nem sei que todo mundo conhece a máquina não era elétrica, era mecânica, a gente digitava todo o material para esses 2 alunos. Então, quer dizer, a sua experiência lá no educandário, né, agora fez com que você, né, viesse aqui para a escola técnica, né, no ginásio industrial, para poder ajudar esses estudantes. Porque nessa época era chamado professor itinerante. Você era professor do Estado e atendia os alunos nas outras instituições. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Aí, depois eu fui... A diretora falou, você agora vai acompanhar aluno. Primeiro eu fiquei na escola, depois eu fui para o IZEPAM, e fiquei nessa trajetória. Quando tinha aluno no IZEPAM, eu ia para o IZEPAM. Quando tinha aula na escola técnica, no caso, era escola técnica na época, né? Eu ficava, acompanhava esses alunos. Entendi. Então, a gente tem até lá onde tem as fotos, lá no IFE. Daquele pequeno... tipo, não museu, mas é uma área que mostra a história do nosso instituto. Nós temos a foto dos 2 alunos lá no curso de mecânica, porque eles fizeram mecânica. Entendi. E Dadal que acompanhou esses alunos no curso de mecânica. Aí passou, eu terminei a faculdade, continuei e fiz prova para o IFE. Aí, quando eu entrei no IFE, já não era mais escola técnica, né? Era Cefet, né? Sim. Que ele foi em 87, por aí, né? Eu acho que em 87 ainda nós éramos escola técnica. Em 87 eu acredito que nós éramos escola técnica. Mas, enfim. Aí eu fui e entraram 2 alunos lá para o IFE, com 2 alunos, um era cego e o outro baixa visão. Aí o pessoal, sabendo que eu tinha experiência, me chamou para fazer o trabalho. A gente preparava material, só que... Ainda, o que nós tínhamos à época lá era uma máquina
para imprimir em braille. Era máquina, uma impressora braille. Não era impressora, era máquina de tilografar. Máquina de tilografar em braille. Nós tínhamos na escola isso, não era nem impressora. Sim. Não tinha impressora. Aí depois nós adquirimos uma impressora bem caseira, né? Imprimia muito pouco material, e aí, como a quantidade de alunos foi crescendo, a instituição começou a investir nas tecnologias para facilitar, porque aí já não dava mais conta. Tinha aluno em vários cursos, né? Já tinha processamento de dados, telecomunicações, e era uma quantidade muito grande de material. E eu me lembro, quando eu fui diretor, eu acho que nessa época você já tinha aquela... Não sei se você estava full-time já no NAPNE, porque eu lembro que você ficava uma parte dando aula e outra parte no NAPNE, e depois a demanda foi aumentando e você foi ficando quase que integralmente no NAPNE, ficamos totalmente. Bom, e agora, Renata, e você, Renata? Conta um pouquinho da sua história, onde é que você estudou antes do IFE, e agora você entrando no IFE, o que foi entrar no Instituto Federal Fluminense? Conta pra gente um pouquinho disso. Oi, gente, tudo bem? Então, eu estudei na mesma escola onde Cirlei trabalhou, no Educandário, não na mesma época que ela. Quando eu entrei, ela já não estava mais lá. Eu estudei minha vida inteira nessa escola, até a 4ª série, então, era uma escola especializada para deficiente. A gente tinha não só as aulas, mas tinha outras coisas de encontraturno, outras tipos de atividade. E aí eu fiquei lá até a 4ª série. E aí quando você chegava para a 5ª série, você tinha que ir para uma escola regular, que é o que eles chamavam de escola regular. E aí eu tinha uma escola que eles indicavam, que era mais ou menos perto dali. E aí, assim, lá naquela escola já começou a ser um pouco mais complicado, porque não tinha esse atendimento praticamente. Tinha uma sala de recurso com algumas coisas, né? Não era muitas coisas adaptadas, então algumas coisas a gente tinha, né, dar um jeito. Matérias de quadro, geralmente eram os próprios alunos da minha turma que ditavam o que tinha. Livro, nem sempre tinha, na maioria das vezes não. E aí eu fiquei lá até enfim, fiz o meu ensino médio todo lá. Até o 3º ano, me formei nessa escola. E depois eu entrei para o IFE. Fiz para fazer o técnico de informática. E aí, assim, eu vi que era uma realidade totalmente diferente, assim, bem diferente de quem vem de uma escola estadual ou de uma escola municipal até, né, que muitas das vezes não tem o recurso, né, que o IFE tem, né, que o NAPNE dá. E aí, quando eu entrei para fazer meu técnico, eu vi que, assim, os materiais que eu precisava, eu sempre tinha, eram as apostilas, às vezes era material em até mesmo figura que precisava fazer, em alto relevo. E aí, depois eu entrei também para fazer o que eu faço hoje, né, que é a minha faculdade de Geografia. E Geografia tem bastante mapa, então sempre tinha tudo adaptado. Mas eu vi que era uma realidade, assim... Eu falo que quem estuda no IFE tem uma realidade totalmente diferente, assim, acho que, assim, brincando um pouco, o IFE acho que é um ponto meio que fora da curva, se você pegar uma outra escola de estado, ou uma outra escola municipal até. Renata, assim, quando você fala, eu me lembro muito quando nós compramos aquele laboratório Células ao alcance das mãos, não é isso? Isso. E eu estava ali, eu me esqueci agora, até servidora nossa foi para o TRE, Sara. E aí, Renata, nós fizemos a estreia dessa sala, é uma sala que tem os tecidos humanos, tem os órgãos, seria uma aula de biologia sobre o corpo humano, os órgãos, até o feto, né? E, então, com textura, com, enfim, formas que permite a formação, a construção da imagem daquela realidade
sejam para as pessoas videntes, mas especialmente para as pessoas de baixa visão e cegas. E aí, quando a Sara estava lá, eu vi a Sara e perguntei assim, Sara, como é que está sendo essa experiência sua aqui desse material? Ela falou assim, professor, tem coisas aqui que eu imaginava, mas são completamente diferentes. Você teve essa experiência também, Renata, Porque, assim, eu imagino o desafio quando um professor de biologia vai falar sobre células, vai falar sobre determinados órgãos internos, órgãos, né, de maneira geral, e a gente tem que ter um campo de imaginação muito grande, né? Porque uma coisa é ter um esquema num quadro que facilita para as pessoas videntes, né, olhar. Mas para as pessoas cegas e de baixa visão, isso é muito difícil imaginar. Como é que foi a sua experiência com esse laboratório, Renata? Porque um dia eu estava na Feira do Saber lá e você estava como monitora nesse laboratório, né? Conduzindo as pessoas ali nesse laboratório especial, né? Ali do Campo Centro. Eu às vezes fico ali para mostrar para o pessoal, às vezes tem escolas, né, que vão visitar, aí eu fico na Semana do Saber também. Assim, para mim é ótimo, porque tem muitas coisas, aquela coisa que eu falei, né, eu não fiz meu ensino médio no IFE. Então, com certeza, assim, quem fez, provavelmente às vezes não tinha, né, aquele laboratório antes, mas teria um gráfico, alguma coisa para representar, e eu não tive isso. Então, era muito de ouvir o professor falar e ter que imaginar as coisas, porque não tinha um material tátil para isso. Então, era mesmo na base da imaginação. E aí, quando eu vi aquele laboratório, eu achei incrível, porque é uma forma também de você incluir o aluno. Você pode pegar uma turma de pessoas que enxergam e você vai dar uma aula, a pessoa vai entender, claro, e até mesmo a pessoa com deficiência, porque não tem como tem muitas coisas que só você ouvindo, muitas das vezes é o que ela falou, né? Você imagina de um jeito. Aconteceu isso com você também, Renata? Assim, porque ali, por exemplo, tem uma célula e eles é como se é uma célula tridimensional, né? Que tem as partes da célula. Então, assim, é um negócio assim, eu acredito que... Sim, porque você imagina de um jeito. Na sua cabeça, às vezes você aprendeu aquilo e você fica por você não ter o contato, né? A forma visual daquilo que muitas das vezes tem no livro, a pessoa está vendo, por você não ter um contato com esse material de forma tátil, então você imagina, na sua cabeça tá ali de um jeito, e quando você vai ver, você vê que aquilo que você imaginou muitas das vezes não é aquilo, sabe? É uma outra coisa bem diferente. E, Sirlei, a Renata falou aqui do conjunto de materiais que foram produzidos ao longo desse tempo no nosso NAPNE, né? E assim, desde o momento quando eu tive a oportunidade de conhecer, na época nós estávamos num período bom do governo federal, de investimento, nós ampliamos muito o NAPNE naquele período de 2010, 11, 12, 13, né? Aumentamos bastante, investimos bastante. Então, assim, foi um momento muito, muito, muito relevante, muito importante. Mas o que chamava a atenção uma vez... eu cheguei lá e tinha um aluno da UENF que veio ele não tinha sido nosso aluno, mas veio lá da UENF para poder acessar os materiais de matemática que ele, enquanto fazendo engenharia lá na UENF, teve um conjunto de dificuldades, e ali no nosso NAPNE nós tínhamos uma produção de material para o ensino médio muito valorosa, porque normalmente, se eu não estou equivocado, há uma produção de material muito grande para o ensino fundamental. Para o ensino médio,
nós temos um certo destaque no Brasil nessa contribuição. Fala um pouquinho dessa produção de materiais, dessa história de produção de materiais para as pessoas cegas e de baixa visão. A gente está fazendo também para o ensino superior. Por quê? Aí depois nós vamos para o ensino superior e em a gente produção. faz de acordo com a necessidade do aluno. Sim. Então, eu sempre achei o seguinte, que eles tinham direito a tocar, a conhecer. Sim. Sempre coloquei isso na minha cabeça. E eu fiquei muito assim, me impactou muito quando chegou uma aluna e eu perguntei para ela assim, você sabe o que é um cubo? Ela não tinha noção. Uma aluna do ensino superior? Do ensino superior. Do ensino superior? Do ensino superior. Ela não sabia. Para ela, um quadrado e um cubo era a mesma coisa. Aí a gente começou a fazer o material tridimensional para mostrar para ela a diferença entre o cubo e o quadrado. E outra coisa também que eu fiquei assim muito gente, esse aluno ele foi, não permitiram a ele o conhecimento. Ele foi fazer prova para sistema de informação. Aí ele fez a prova, primeira fase. Antes nós tínhamos primeira fase, segunda fase, que era a parte específica e redação. Aí ele fez a primeira fase, passou, foi para a segunda fase. Na hora de fazer matemática, ele fez a redação. Você não vai fazer matemática, você tem que pelo menos tirar de frente de 0. Isso no processo seletivo? No processo seletivo. Aí ele falou assim, mas eu nunca estudei matemática. O meu professor falou que ele não tinha condições de me ensinar. Então, ele deixou... Ele estava fazendo prova para o ensino superior na nossa escola. Prova, com certeza, ele precisava ter educação básica completa. E mais o ensino médio. O ensino médio todo, ele não teve conhecimento de matemática. Porque o professor falou assim, eu não tenho condições de dar aula. Passou esse menino. Então, ele falou assim, gente, a gente não pode permitir isso. Eles têm que ter o conhecimento, né? E tem que ter condições. Direito ao acesso à informação, ao conhecimento, à educação. Então, a gente faz todo o material que o professor apresenta em sala de aula, a gente procura fazer em alto relevo ou descrever para que o aluno tenha acesso. E aí a gente agora tem um portfólio de materiais, né, que a gente uma produz. Quantidade bem grande. Né? Que a gente Eu já vi que nós apresentamos em alguns congressos, tem lugares que a gente faz essa apresentação. E a gente, toda vez que apresenta, é premiado, né? A gente já foi no Pará, já foi no Ouro Preto, quer dizer, em Minas e tal. E toda vez o pessoal acha fantástico. Até, por exemplo, outro dia a gente foi, a Beatriz da prefeitura estava elogiando, eu nem sabia, ela falou assim, Lema, você já apresentou esse material lá na prefeitura, a gente conhece e tal, é fantástico. Quer dizer, a gente fica feliz porque está contribuindo, né? Está contribuindo para o crescimento do aluno. Porque não adianta você só permitir que ele entre na escola. Entrou, e aí? E a permanência dele? E o sair sabendo. Isso aí é importante, né? Renata, você então fez o técnico em informática, agora você está fazendo a licenciatura em geografia, você é bolsista lá no NAPNE. Como é que é essa sua orientação, como é que é o seu trabalho? Conta pra gente como é que é a sua experiência enquanto estudante do Instituto Federal Fluminense. Eu sou bolsista lá do NAPNE, eu ajudo com a questão de alguns materiais. Fazendo materiais? Na verdade, não, às vezes não fazendo exatamente, mas dando algum suporte para o pessoal de como pode ser feito, né, na questão da acessibilidade. Testando os materiais, às vezes? E também tô dando aula de Braille e dou monitoria de informática. Você está dando aula de Braille? Que legal, Renata! E às vezes dou monitoria de informática também. Para os alunos ali no NAPNE. Isso. Para os próprios alunos de lá. E aí, Renata, nesse tempo que você está no IFE, né, a gente ali também foi criando uma estrutura, né, sobre as tecnologias que nós tínhamos. Porque antes nós tínhamos, Cirlei, como você falou, uma máquina de Braille, depois veio a impressora, tem uma termográfica, isso? Uma impressora termográfica, o nome é esse? Termoform, né, que dá relevo. Quais são os outros equipamentos ali que nós temos e que de alguma maneira são muito úteis, né? Eu me lembro que na época, isso na época eu ainda era o diretor, nós conseguimos montar aquele laboratóriozinho, criou um espaço novo, né? E criou um laboratório específico para os alunos, né? Porque hoje com a informática
né, com a informática facilitou muito, né? Os softwares, os equipamentos. Renata, como é que é? Como é que são os instrumentos lá que tem disponível para vocês? O que está faltando também? Pode falar, sabe, Renata? Olha, O que você percebe que é muito legal, mas o que também está faltando? Eu estou falando isso porque isso é para a gente poder estar melhorando sempre, né? Faltando agora, assim, de cabeça, eu não sei, mas como você citou, né? A gente tem a impressora Braille, o Thermoform, que é para fazer os gráficos. E a gente também tem agora as linhas Braille. As linhas Braille? O que é isso? A linha Braille, ela é um, como que eu vou explicar? Um aparelho. E aí, algumas elas funcionam no computador, outras você consegue usar sem o computador. Mas, no geral, tipo assim, você conecta ela ao computador e aí, por exemplo, você abre um texto e aí tudo que você for ler, a gente que usa, né, leitor de tela, você pode ouvir ali aquele texto ou você pode ler em braille nesse equipamento. Por exemplo, eu boto um texto lá, aí por exemplo, o texto que você está vendo na tela é o mesmo texto que eu vou estar lendo nesse equipamento, que é a linha Braille, eu vou estar lendo como Braille. Não precisa imprimir. Ele é assim, é tipo... Não tem esse scanner portátil? Sei. É mais ou menos desse tamanho. Desse tamanho. Aí você conecta... E ele muda o relevo? Não, aí aparece assim... Aparece em Braille mesmo. Braille mesmo. Em alto relevo ali? Em alto relevo. Nossa! É como se você tivesse... fosse imprimir, só que nesse caso você não precisaria imprimir, porque aí você vai lendo. Isso eu não conheço, não. Eu vou lá conhecer. É fantástico. Um equipamento novo que nós temos. Porque eu me lembro que tinha para as pessoas com baixa visão, tinha lá um equipamento que ampliava muito as lupas, né? Assim, é muito estruturado o nosso NAPNE aqui no Campo Centro. Mas, Cirlei, a gente só tem NAPNE, porque nós temos 12 unidades no Instituto. Nós só temos NAPNE no Campo Centro? Não, todos os campos têm NAPNE. Sim. Mas, na maioria, é outro tipo de coisa. Porque o NAPNE atende deficiente visual, auditivo, todo tipo de deficiência, transtorno. Não só as pessoas cegas, mas pessoas surdas, pessoas com TDAH. Físico, TDAH, autismo. Agora, a quantidade de autismo está bem grande. Então, a quantidade de alunos do Campo Centro é a maior. Mas nos outros também eles têm aluno. Só que, às vezes, é só surdo, é só TDAH, é só autismo. Entendi. No Campo Centro. Eu não sei vamos dizer, pela tradição e pela propaganda, porque se você é bem entendido, ele vai falar, olha, lá vocês vão ter toda a tecnologia. Então, a gente sempre, processo seletivo, nos outros campos tem 2, 3, Campo Centro, 10, 12. No último... Renata, então, assim, quando... Esse testemunho que você está dando, essa fala que você está dando, que quando você veio aqui para o nosso instituto, você teve um conjunto de apoios, de recursos, de pessoas para ajudar você no processo de aprendizagem, isso vira burburinho, dizendo, olha, pessoal, vamos para lá, porque lá no IFE a gente vai ter a oportunidade de poder avançar nos estudos? É mais ou menos assim? Vira porque quem vem de como eu falei, né? Quem vem de escola de estadual e municipal sabe como que é. Sabe que muitas das vezes... As dificuldades, né? As dificuldades que a gente não tem recursos. Porque hoje em dia você tem que colocar um aluno lá. E aí, tipo assim, muitas das vezes, conforme, né, os depoimentos que o Cirlei já trouxe, o aluno fica ali, no canto, muitas das vezes não aprende. Então, quando você chega no IFE, você vê toda aquela estrutura, pessoas para te atender, vários materiais, pessoas para te dar suporte. Então, assim, você vai fazendo a propaganda, né? E aí você vai chamando as pessoas, sim, né? Abrindo a escola, eu acho que na Semana do Saber Fazer, no caso aqui do Campo Centro, mas também dos nossos outros campi, né? As feiras de ciência, que permite que as pessoas cheguem à nossa escola e vejam esse suporte, porque nós conseguimos recursos para poder estruturar o NAPNE também nos nossos outros campos. Nós conseguimos, através de um recurso do Ministério da Educação, um grande contrato, né, com uma empresa
para ter profissionais para dar apoio aos jovens das suas diferentes necessidades especiais, como você falou, né, Cirlei? Porque assim, é muito desafiador, né? Enfim, nós não tínhamos servidores públicos especializados em número suficiente para a demanda que vai aumentando, né? Agora, Jefferson, é o seguinte, eu falo o seguinte, que o NAPNE, ele também é um espaço de convivência. Os alunos ficam lá, eles vão para lá, mesmo quem não é aluno frequenta o NAPNE. Agora, porque a gente tem vários surtos, eles não são alunos do Instituto, mas ficam lá para conversar com os surdos, tá? Aí ele chega lá e fala assim, cadê minha camisa? Que ele acha que ele já é aluno. E você sabe, Cirlei, uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu participei de uma banca de alunos do trabalho de final de curso, pessoal de engenharia. E ele tinha desenvolvido um cinto de aproximação. Então, ele vibrava, dependendo da posição do obstáculo que tinha, ele vibrava mais de um lado, do outro, dando a localização geográfica. O que eu achei muito interessante, sabe, Renata, é que como a comunidade do IFE incorporou essa diversidade, que é a sociedade, né? Porque quando você traz à luz todas as possibilidades da comunidade humana, né? Todos nós temos algum grau de limitação. Mas, como a Renata falou, se eu não tenho apoio, muitas vezes a pessoa fica excluída, fica escondida, não percebida. E quando nós começamos a ter esse apoio, então mais alunos transitando na escola, convivendo, os alunos, de alguma maneira, vão fazer um trabalho, eles começam a dizer, olha, essa é uma questão que a gente deve tratar também, porque eu tenho um colega meu que tem uma certa, eu vou chamar, entre aspas, uma desvantagem no aprendizado, e como é que eu vou usar meu conhecimento, a minha engenharia, a minha arquitetura, para melhorar a vida desta pessoa? Então, esta convivência de pessoas tão diferentes, com tantas possibilidades, enriquece, inclusive, a construção né, do conhecimento, né? Porque são questões que começam a surgir nesta comunidade. Então, é uma contribuição muito grande de estarmos, aqueles que ainda defendem, né, que nós temos que ter espaços apartados né, para públicos diferenciados. O IFE é um bom exemplo né, de que, como uma convivência, você está citando né, a convivência entre pessoas com tantas particularidades, isso enriquece e faz com que o conhecimento ele vai tomando novas formas. Eu tive essa experiência que foi uma coisa muito legal. Agora, Cirlei, toda vez que eu vou ao Campo Centro, toda vez, se eu vou levar alguma autoridade, eu tenho que passar pelo NAPNE. Eu sempre passo. É o ponto crucial. E aí, no ano passado, veio aqui o secretário substituto, o Kedson, e eu fiz esse trânsito e falei assim, olha, vou passar no NAPNE. E ao passar no NAPNE, ele viu a produção desse material que vocês desenvolvem lá. E aí ele me falou assim, Jefferson, reitor, eu vou disponibilizar um recurso para que vocês possam usar esse material para ser uma referência nacional. Isso aconteceu? Está acontecendo. Está acontecendo? Está acontecendo. A gente já recebeu a verba, começamos o trabalho em fevereiro. Por quase 100 mil reais, não foi? Foi 100 mil. 100 mil reais. 100 mil reais. Mas aí a gente... Do Ministério da Educação, né, para esse projeto. O que esse projeto se propõe? Não, o projeto se propõe a gente fazer material em matemática, física, química, biologia e mapas táteis. A gente vai produzir vários livros, né, e para distribuir para a rede. Acho que vai ser um negócio bem, dizer, desafiador, né? Porque a gente está começando a fazer, já
estão fazendo a área de matemática. Renata também faz Renata parte. participa do projeto, Renata? Sim, eu sou Renata, você bolsista está do em todas, projeto. né, Renata? Renata testa o material. Então, Renata agora também faz parte desse projeto nacional que o Instituto Federal Fluminense, o nosso Campo Centro, foi escolhido para ser a referência na produção de material. Eu ajudo o pessoal a testar meus materiais, saber como é que vai ficar, dar algumas ideias também de como pode ser feito. Porque a gente fala assim, que barato. Nada sobre nós sem nós, né? Nada. Isso. Então, primeiro tem que ser testado. Se eles aprovam, a gente produz. Que legal. Porque às vezes você faz um material lindo. Para você tá maravilhoso. A mostrar, não entendi nada. Aí você tem que refazer. Então, ela testa o material, o alto relevo e o braille, né? Agora, falando em aula, a gente também lá no Campo Centro dá aula de braille e de libras também. Tem aula de libras, braille, tem o curso e agora de vou fazer informática para deficiente visual. Um projeto de extensão. Então eu vou dar uma em primeira mão para vocês, que vocês não sabem. Ai, Jesus. Vocês não sabem. Provavelmente, eu estive agora em Brasília, encontrei o pessoal da GIZ, que é um órgão do governo alemão, que eles querem fazer um projeto piloto de preparação de profissional na área de energias renováveis, com pessoas com necessidades específicas, e nós vamos provavelmente ser o primeiro instituto a receber esta experiência, que é um convênio com a Alemanha, com o Ministério da Educação, e provavelmente o piloto vai ser aqui no Instituto Federal Fluminense. Mais uma ação, porque vocês fazem a diferença. É pelo trabalho de vocês, Cirlei, Renata. Eu quero aqui, em nome do Instituto Federal Fluminense, agradecer. Agradecer a vocês, porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho de mudança de vida. O que a Renata está falando aqui, o que eu tive aí nesse tempo, esse cuidado, esse carinho, esse compromisso, esse engajamento de tentar diminuir as distâncias de aprendizagem. E quando eu vejo a Renata falando, e aí, Renata, que nós possamos, com o que nós estamos fazendo aqui no Instituto, compartilhar também com as outras redes. Eu tenho certeza que tem muitos professores dedicados nas outras redes, que talvez estejam também fazendo trabalhos, pode não ser da magnitude, né, do ponto de vista quantitativo, né, pelas demandas, mas quem sabe nós possamos fazer aqui em Campos, a partir do trabalho de vocês, a partir do nosso instituto, nos territórios que a gente participa, agora com quem sabe, com esse convênio também, né, com o Ministério da Educação e a GIZ, a gente ter uma referência ainda maior para potencializar todo o sistema de educação brasileiro. Porque não dá, nós não temos tempo para os jovens esperarem chegar até o tempo que eles puderem chegar no Instituto Federal Fluminense para poder ter um acesso talvez mais qualificado. Nós que eu estou aqui, tenho a certeza que tem muitos outros espaços que o fazem e nós vamos estar engajados para melhorar a educação para todas as pessoas. Né? Eu sempre vejo a Renata e tantas outras, né? A Carol também lá no Campo Centro, porque são aqui que de alguma maneira, porque diretor é assim, né? Reitor, a gente perde um pouco esse contato cotidiano, né, com os estudantes. É muita gente para olhar. Né? Mas eu me lembro como diretor, eu podia, às vezes, ir lá no NAPRE, eu ia lá e conhecia os nossos estudantes pelo nome. Então, eu quero dizer que o trabalho de vocês é um trabalho que muito nos orgulha, e esse reconhecimento do Ministério da Educação é mais do que justo, sabe, Cirlei? Você tem uma vida dedicada a esses jovens, eu sei o carinho que eles têm pela sua trajetória, por tudo que você faz por ele. Renata também é um bom exemplo de desbravar caminhos, de mostrar que é possível, né? Se tiver esse apoio, vocês vão para onde vocês desejarem. Né? E o nosso papel aqui é criar um ambiente que dê suporte, que dê apoio para que a nossa juventude, para que as pessoas possam desenvolver todo o seu potencial. Mas é isso aí, Jefferson. A gente fala o seguinte, a gente desenvolve o trabalho, mas se não tiver apoio do reitor, da direção, não vai para frente. Entendeu? A gente não chega a lugar nenhum. Então, esse apoio é importantíssimo para a gente, porque não adianta você ter ideias e
ninguém E não consegui tirar, não se né, do interessar papel. pelas ideias, nem acatar, né? Pois é. Olha, eu quero agradecer muito a esse papo muito legal que eu tive com vocês. Eu desejava há muito tempo que vocês viessem aqui para a gente dar visibilidade às pessoas, a esse trabalho maravilhoso que acontece no Instituto, acontece hoje no Campo Centro e também nos outros campi. Lógico que nós temos ainda muito por fazer. Temos agora um conjunto de outros profissionais que estão conosco, nos ajudando nesse desafio. Ainda precisamos de mais braços, mas principalmente de mais corações, de mais pessoas como você, Sirlei, que estejam comprometidas. E jovens como a Renata, que são destemidas. É lógico que as barreiras são muitas, mas é saber ter a determinação, eu vou chegar aonde eu desejo. E eu tenho certeza que a educação profissional e tecnológica ela pode fazer com que vocês, estudantes, vão para muitos lugares que antes talvez pudessem ser grandes barreiras, e a ciência, a tecnologia, a educação abre muitas portas. Então, muito obrigado. Nós vamos ver agora o que aconteceu no IFE, né? Durante essa semana, não acontece no IFE, e depois a gente volta aqui para fazer o encerramento, tá bom? Vamos ver as principais atividades de nossa instituição durante esta semana. As inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos e o concurso vestibular do IFE estão abertas até o dia 10 de abril. Ao todo, são 957 vagas para diversos cursos das unidades do Instituto. O projeto Psicologia no Esporte, do Campus Macaé, vai promover atividades contínuas com todas as equipes de esportes, visando desenvolver habilidades do ponto de vista psicológico que possam contribuir com a saúde mental e a performance produtiva dos atletas. Estudantes, servidores, funcionários terceirizados e visitantes do Campus Avançado Maricá passarão a contar em breve com melhores condições de acesso e maior segurança na unidade. As obras estão em fase final, com previsão de entrega nas próximas semanas. O IFE passou a ofertar a certificação do ensino médio pelo Enseja Exterior. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Exterior visa certificar a conclusão do ensino fundamental ou médio dos cidadãos brasileiros residentes em outros países. Os interessados já podem solicitar seu documento certificador junto ao IFE pelo Sistema Unificado de Administração Pública, o SUAP. Uma parceria entre o IFE Campus Centro e a Secretaria Municipal de Educação de Campos dos Goitacazes tem resultado em cursos para docentes da área de ciências, refletindo tanto na melhoria do ensino quanto no interesse deles pela continuidade da sua formação. Os professores se atualizam e conhecem novos conceitos para levar para a sala de aula. O projeto de pesquisa Me Formei e Agora, desenvolvido no Campus Avançado Maricá, foi premiado como o segundo melhor trabalho apresentado na 20ª Jornada Científica Jovens Talentos para a Ciência da FAPERJ. Servidores do IFE e estudantes de cursos da educação à distância já podem participar da avaliação interna até o dia 21 de abril. O objetivo é analisar diversos aspectos da modalidade de ensino na instituição e traçar estratégias para melhoria. Estas e outras notícias você acompanha no nosso portal ife.edu.br e também nas nossas redes sociais. Bom, voltamos aqui para terminar. Renata, deixa a sua mensagem final para o estudante que esteja nos escutando, nos assistindo. Você como estudante aqui, da sua experiência, deixa uma mensagem aí, mas fique à vontade, tá? Pode falar o que você desejar e já no processo de despedida, e quem sabe a gente vai ter outros momentos para conversar aqui no Papo Entre Nós. Bom, eu queria agradecer a Jefferson pelo convite, foi um papo bem legal, né, bem interessante. Eu acho que a gente precisa, né, mais falar sobre esse assunto, sobre as pessoas com deficiência, e fazer, né, o convite a quem tem interesse de estudar no IFE, saiba que vai ter um suporte muito bom. E é isso, gente. Sejam
bem-vindos. Desde o processo seletivo, né, Renata? Inclusive desde o processo, não só para quem vai fazer faculdade, ou técnico, ou o médio, o suporte começa a partir do momento que você vai fazer o processo, a prova, tem todo um suporte para isso. Então, Vem para cá! Pode vir que vão ser muito bem recebidos. Que bom, Renata. Sirlei, sua mensagem final? Não, eu acho que o mais importante de tudo isso é você se colocar no lugar do outro, ter empatia, que aí você vai ver que o outro é uma pessoa e a pessoa tem direito a progredir e estar onde ela quer, entendeu? Eu não gosto de falar, porque se eu começar a falar, eu choro. Então, eu só queria agradecer e que eu estou muito feliz, eu espero que daqui uns 2 anos, estou me aposentando, se Deus quiser, e que outras pessoas tenham a mesma visão, quer dizer, até melhor do que eu tenho em relação às pessoas com necessidade específica. Você deixou e deixa marcas profundas, não só nas pessoas que passam por lá, mas tenha certeza, você, e falo como um gestor, que fui diretor do campus, como reitor, por meio de pessoas ou através do trabalho de pessoas como você, Sirlei, a gente se dedica mais, mas você deixou marcas indeléveis, marcas que, de fato, abriram caminhos, abriram possibilidades. Eu me lembro o Antônio Borges falando para a gente, lá em 97, vocês não sabem o que vocês estão fazendo ao abrir as portas dessa instituição de educação profissional para as pessoas que têm necessidades específicas, educacionais específicas com um grau de severidade e que a torna um certo grau de desvantagem, né, com relação aos outros. Quando vocês abrirem essas portas, o que vocês estão fazendo, vocês não têm ideia do que vai acontecer. E ele estava correto. E hoje a gente vê quantos jovens, quantas pessoas foram beneficiadas ou, de alguma maneira, puderam concluir o seu curso pelo apoio que vocês deram. Então, Renata aqui é um ótimo exemplo, já está no seu 2º curso, vai ser professor, já é técnico em informática, vai ser professor em geografia, daqui a pouco está fazendo nosso mestrado, não é isso? Não, e outra coisa, vai Jefferson, sim, com certeza. A gente, vou dizer, dá apoio às outras instituições. Nós temos uma menina que está fazendo mestrado na UF e fica lá no Campo Centro para ter o apoio do NAP e do Campo Centro. Olha só. É isso. Eu aprendi. Sejamos generosos com a vida e a vida será generosa com cada um de nós. É isso aí. Parabéns ao Instituto Federal Fluminense com a sua generosidade e, com certeza, é por isso que o Instituto Federal Fluminense, não só as pessoas querem estudar aqui por ser sinal de esperança, mas a imagem que o Instituto tem nas pessoas é de uma instituição generosa, comprometida com a sociedade, e isso é resultado desse tipo de generosidade. Está aberto ao outro e também nós vamos receber muito em troca, né, pelo apoio da sociedade. Então, pessoal, ficamos por aqui. Na semana que vem nós vamos bater um papo muito legal. Tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. Então, até lá!